Queridos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 9. O nosso tema, o nosso versículo-chave vai ser o versículo 36, mas eu gostaria de ler com vocês do versículo 35 até o versículo 38. Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu também quero dirigir uma palavra de gratidão a alguns irmãos, muitos irmãos, que não fizeram a camisa, não vieram aqui à frente, mas são pessoas que abraçam essa causa conosco e têm nos ajudado grandemente, têm ofertado, têm dado as mãos conosco para toda semana termos um cardápio diferente para levar às ruas. E nós louvamos a Deus, porque entendemos que o Senhor é quem chama e dá o papel a cada um, a função a cada um. E é assim que somos igreja para a glória do nosso Deus. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, e na minha Bíblia o título diz: Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a seara e os trabalhadores. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Curve a sua cabeça comigo e vou dirigir mais uma palavra de oração. Paizinho querido, toda honra, toda glória, todo louvor, tudo pertence somente a Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder. E eu sei, Senhor, que conforme a Tua vontade e o Teu propósito, Tu me colocaste neste lugar, nesta noite. A minha oração é: usa-me, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. Que não seja, Senhor, uma palavra que entre dos nossos ouvidos e saia, mas que desça profundamente aos nossos corações, gerando vida, gerando comprometimento, gerando, Senhor, o despertar, o amor para a obra missionária. Já te agradecemos por tudo que Tu vais fazer. Nós cremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, há quem diga que esse texto é um resumo do ministério de Jesus. A gente vê que o texto fala de tudo aquilo que Jesus fazia. E, na verdade, o texto começa dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Jesus ensinava. Jesus fazia a parte teórica. Jesus ensinava a palavra. Mas Ele não ficava só aí. Jesus ensinava nas sinagogas, mas Ele também era uma pessoa que fazia a obra efetivamente. Jesus não ficava dentro do templo, Jesus não ficava em casa, Jesus saía percorrendo as cidades, os povoados. Como é importante, meus irmãos, e nós somos muito gratos a Deus por termos tantas e ricas oportunidades de estudarmos a palavra de Deus. Nós temos uma escola bíblica dominical bem estruturada. Nós temos o culto de doutrina e como somos edificados através do estudo da palavra a cada quarta-feira no culto de doutrina. Nós temos uniões de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes. Tudo é oportunidade de estarmos aprendendo a palavra. Mas, a exemplo de Jesus Cristo, nós não podemos ficar só na teoria. E é interessante, meus irmãos, que muitas e muitas vezes nós amamos a palavra de Deus naquilo que para nós é bênção, daquilo que para nós enche o nosso coração de alegria, em saber
da obra de Cristo por nós, de quem somos hoje em Cristo. Por exemplo, amamos o texto lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É tão maravilhoso sabermos isso. Mas se nós continuarmos a ler o versículo, diz exatamente assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus fez tudo isso por nós, amém, glória a Deus. Somos igreja do Senhor, somos povo de Deus, somos ovelhas do seu pastorio, amém, glória a Deus por isso. Mas tem um propósito. Deus nos chamou para sermos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós precisamos nos inspirar no ministério de Jesus. Nós precisamos nos inspirar no ministério de Jesus como nosso modelo. Afinal, nós somos os seus discípulos. Seguirmos os passos de Jesus. E aí, voltando os nossos olhos para o texto que nós acabamos de ler, em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, eu queria compartilhar com vocês algumas características do ministério de Jesus. O primeiro deles é exatamente como começa o versículo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A primeira característica do ministério de Jesus é exatamente que é um ministério dinâmico. Jesus não ficava parado. Vejam quantos verbos evidenciam essa dinamicidade do ministério de Jesus: percorrer, ensinar, pregar, curar. Jesus definitivamente não exerceu um ministério estático. Ele não ficou parado, esperando que as pessoas fossem até eles. Poucos são os registros na Bíblia onde as pessoas eram levadas até Jesus. Porque o comum era o quê? Jesus estava percorrendo, Jesus estava passando, Jesus estava trabalhando, estava agindo e era abordado pelas pessoas na rua. Assim como Jesus, meus irmãos, o nosso ministério não pode ser estático. Nós não podemos achar que é suficiente estarmos nos enchendo, conhecendo, crescendo e estarmos dentro do templo. Nós precisamos, não podemos ficar esperando que as pessoas venham até nós. Nós precisamos, a exemplo de Jesus, nós precisamos ir. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui é a nossa Jerusalém, aqui nós devemos pregar o evangelho, aqui nós devemos ensinar, aqui nós devemos curar. Mas na continuação do versículo diz: como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós não podemos ser uma igreja fechada em 4 paredes. Este ano, a nossa igreja tem trabalhado que é tempo de buscarmos a Deus. E como temos vivido coisas maravilhosas da parte de Deus. Nós temos visto o mover de Deus, o quebrantamento nos nossos corações. Nós temos visto o quanto Deus tem falado conosco. Nós temos visto o quanto o Senhor tem nos despertado, como o Senhor tem nos chamado, acendido em nós a chama, o amor. Mas nós precisamos, irmãos, entender que tudo isso tem um propósito. Que tudo isso tem um motivo. Precisamos fazer a obra de Deus. O exemplo de Jesus nos desafia. O exemplo de Jesus nos impulsiona para sairmos e fazermos a sua obra.
A segunda característica do ministério de Jesus que eu quero compartilhar com vocês está na continuação do texto em Mateus capítulo 9. Agora olhe para o versículo, ainda no versículo 35, quando diz que ele ensinava, pregava e curava. A segunda característica do ministério de Jesus é que Jesus cuidava do homem como um todo. Jesus, ele operou tantas maravilhas, mas todas as pessoas que foram alcançadas por Jesus, elas tiveram sua história mudada. Jesus curava, operava um milagre, mas Jesus dizia: a tua fé te salvou. Jesus dizia: vai e não peques mais. Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados. Foi assim com o aleijado de Cafarnaum. Jesus curou aquele homem, mas disse: perdoados estão os teus pecados. Lembram da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ao tocar na orla das vestes de Jesus, imediatamente saiu virtude e ela ficou curada. Mas não parou por aí. Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou. Jesus cuida do homem, restaura o homem de uma forma completa. Ele salva o espírito, ele dá a vida eterna, ele escreve o nome no livro da vida. Mas ele também ensina, e a palavra cura, e a palavra transforma, e a palavra molda, e o velho homem cai e nasce um novo homem para a glória de Deus. E ele opera também no físico. Quantos testemunhos temos para contar da grandeza do nosso Deus operando nas nossas vidas de uma forma tão tremenda, alcançando o homem de uma forma integrativa, salvando o espírito, curando a alma, curando o físico. Queridos, é interessante nós olharmos para a palavra de Deus e vermos que Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus curou leproso, Jesus curou mulher. As crianças podiam se aproximar de Jesus. Rico, pobre, seja lá quem fosse. Jesus não fazia acepção de pessoas. E nós precisamos ser assim. Sabe por quê, queridos? Nós estamos muito mais para sermos como os fariseus. Que Jesus entrava para comer na casa de alguém e os fariseus diziam: ele vai se hospedar na casa de um pecador. Ele vai comer com os pecadores. E nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Jesus não fez acepção de pessoas. Nós vemos, por exemplo, que Jesus permitiu que a mulher, com as suas lágrimas, molhasse os seus pés, enxugasse com o seu cabelo, que beijasse os seus pés. Olhamos para a palavra de Deus e vemos o exemplo de Zaqueu. Cantamos tanto a história de Zaqueu, mas você já parou para pensar o que Jesus fez? Aquele homem era um homem rico, cobrador de impostos. E em meio a uma grande multidão, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Ele subiu numa árvore para ver Jesus, para esperar Jesus passar. E a Bíblia diz que quando Jesus passava, Jesus levantou as vistas e olhou para Zaqueu. E disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar na tua casa. Mas a continuação desse texto, se você ler lá, está dizendo exatamente isso, que os homens murmuravam dizendo que ele iria se hospedar com um pecador. Jesus se hospedou com um pecador? Se hospedou. Mas Jesus transformou aquele pecador. Jesus salvou Zaqueu. E Zaqueu agora testemunha dizendo: olha, aqueles que eu roubei, eu quero devolver metade de tudo que eu tenho. Olha, aqueles que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus diz: a salvação entrou hoje nesta casa.
Zaqueu não era mais o mesmo. Jesus alcançou aquele homem de uma forma tão tremenda que salvou o seu espírito. Mas Jesus moldou aquele homem. A presença de Jesus, a presença poderosa de Jesus restaura a nossa vida completamente. Meus irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos olhar as multidões. Nós não podemos estar dentro de 4 paredes e achando que está muito bom. Está confortável, tem ar-condicionado, tem cadeira, é tão bom, a gente está entre os irmãos, e a gente ri, e a gente se abraça, é tão bom. Mas Deus nos chama, o ide de Jesus é para enxergarmos as multidões. E aqui dentro nós não conseguimos enxergar as multidões. Jesus, ele olhou para as multidões. Jesus, ele levou as pessoas um evangelho de esperança, de poder, de transformação. E como é especial, irmãos, nós chegarmos a cada quarta-feira para as pessoas e ouvirmos exatamente isso aqui que foi narrado. Não temos esperança. E nós dizemos, nós estamos aqui porque o evangelho de Cristo é poder para a salvação de todo aquele que crê. E como é maravilhoso, irmãos, porque a gente chega e pergunta, cadê fulano? Olha, a gente tem uma novidade para contar. Ele não está mais nas ruas. Ele agora tem um lugar para morar. Ele agora arrumou um emprego. Irmãos, só o evangelho de Cristo Jesus dá esperança. Esperança de transformação. Esperança de resgate, de dignidade. Você sabe o que é você estar diante de uma pessoa que não tem dignidade? Eles olham para a gente e dizem assim, quem vai dar um emprego para a gente? Quem vai dar um emprego para a gente? E é verdade, meus irmãos, você daria um emprego para uma pessoa assim? Você vai participar da seleção de emprego, a primeira coisa que pergunta é, qual é o seu endereço? As pessoas na rua não têm dignidade. As pessoas não têm dignidade porque elas não são vistas. Elas não são ouvidas. E muitas vezes, e para não dizer todas as vezes, quando a gente vê um morador de rua de um lado da calçada, a gente atravessa a rua. E quando a gente vê alguém pedindo no sinal, a gente nem abre o vidro do carro. Eles não são vistos. Eles não são ouvidos. E aí, irmãos, a gente tem um monte de justificativa. Ah, mas se abrir o vidro ele vai me roubar. Ah, mas eles pedem para comprar drogas. Ah, mas... Irmãos, Jesus não fazia questionamentos. Jesus pregava a palavra. Jesus levava esperança para essas vidas. E assim como Jesus, nós precisamos ir até as multidões. Nós precisamos ouvi-los. Nós precisamos enxergá-los. Nós precisamos, como igreja, ser um instrumento de Deus para a restauração de forma integral dessas pessoas. A terceira característica do ministério de Jesus é que Jesus exalava compaixão. Jesus não simplesmente olhou para a multidão. Volte lá no capítulo 9. Veja o que é que registra a palavra. Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. Jesus não simplesmente olhou e viu a multidão. Jesus se moveu o seu coração a partir da compaixão. Jesus não simplesmente olhou para aquelas pessoas, mas Jesus agiu em favor daquelas pessoas, oferecendo aquilo que é o melhor para a vida delas. Jesus enxergou a real condição daquelas pessoas. Continue a leitura aí no versículo 36. Porque estavam aflitas e exaustas,
como ovelhas que não têm pastor. Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Queridos, eu estava pesquisando que a ovelha é o animal mais sujeito a se perder. E quando ele se perde, ela fica desesperançada, porque ela é incapaz de voltar, de encontrar sozinha o caminho de volta. E aí, algumas características de uma ovelha sem pastor. Ficam expostas a muitos perigos. Perigos de todas as ordens. Pragas, ataques de moscas, os animais ferozes. Ficam famintas e sedentas, pois não sabem encontrar pastagens. Elas vivem inseguras, porque perdem o rumo a seguir. E é exatamente assim que nós encontramos as pessoas nas ruas. É exatamente assim que a multidão hoje caminha, sem rumo, sem direção, sem propósito. Olhamos para as pessoas, ouvimos as suas histórias, e a conclusão é exatamente assim: não tem jeito para mim. Não tem como mudar a minha vida. Não tem o que fazer. E nós precisamos ser esse sinal de esperança. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, assim como fez Jesus, nos colocar diante dessas pessoas, levando o evangelho de Cristo Jesus, que é a esperança. Jesus, ele se mostrou sensível à necessidade daquelas pessoas. Ele sentia compaixão pelaquela multidão. De repente, em determinada situação, Jesus se preocupava porque a multidão estava com fome. Em outra situação, Jesus se preocupava e agia e curava diante de uma pessoa que estava em sofrimento de dor física. Jesus também libertou aqueles que estavam endemoniados, aprisionados. E nós precisamos, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, ter essa mesma sensibilidade de pararmos, de ouvirmos as necessidades e, acima de tudo, estarmos prontos para atender, para socorrer, porque somos nós que temos a palavra de esperança, a palavra de fé, a palavra de paz que somente Jesus Cristo pode dar. Mas por que fazer isso? E é uma coisa que muitas pessoas perguntam para a gente na rua: mas por que vocês vêm aqui? E a gente responde: a gente poderia estar em casa. Normalmente a gente sai a partir das 22 horas. E muitas vezes as pessoas perguntam: por que vocês estão aqui? Ninguém liga para a gente: por que vocês estão aqui? E nós precisamos, irmãos, lembrar que Jesus teve compaixão de nós. Se nós estamos hoje aqui, é porque Jesus teve compaixão de nós. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus usou alguém para falar do seu evangelho para cada um de nós. Se hoje nós estamos aqui, é porque nós fomos alcançados por esse evangelho de poder, por este amor incondicional. Se não fosse por Jesus, nós estaríamos como está a multidão, perdida. Abra lá em Efésios, vamos lembrar esse texto? Lá em Efésios, capítulo 2, que nos diz exatamente que outrora, quem éramos? Quem éramos nós? Acompanhe comigo a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também
Todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque Jesus teve compaixão de nós. Nós estamos aqui porque Ele nos amou com um amor incondicional. Como nós podemos reter este amor? Como nós podemos nos sentir superiores àqueles que estão vagando pelo mundo? Como nós podemos estar satisfeitos em estarmos aqui dentro com os braços cruzados quando a multidão clama por socorro? Aí Jesus diz assim, abre aí comigo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. A palavra diz assim: porque estavais desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da nossa alma. Irmãos, como é maravilhoso podermos dizer: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor é o meu pastor e eu sou cuidada por este pastor. O Senhor me dá livramento, o Senhor cuida, o Senhor provê. Como é maravilhoso dizer isso. Mas nós só podemos dizer isso porque Jesus teve compaixão de nós. Porque um dia alguém falou deste amor para nós. Meus irmãos, Jesus confiou a nós a continuação desse ministério. Enquanto Ele esteve aqui, Ele continuamente cumpriu a sua missão. E Ele disse: eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo com vocês. E no poder desse Espírito, vocês vão fazer muito mais coisas do que eu fiz. Mas nós precisamos nos dispor. Nós precisamos estarmos atentos àquilo que é o chamado de Deus nas nossas vidas. Mas o que é compaixão? No dicionário, sentimento piedoso de simpatia para com o sofrimento de outrem. É se colocar no lugar do outro. Mas na Bíblia, não é somente isso. Olhando para o exemplo de Jesus, nós vemos que foi exatamente a compaixão que motivou Jesus a pregar, a ensinar e a curar. Foi a compaixão que comoveu Jesus por aqueles que estavam em pecado, por aqueles que estavam escravizados, por aqueles que não tinham esperança, por aqueles que estavam doentes. A situação miserável daquelas pessoas desorientadas movia Jesus por um sentimento de misericórdia. Jesus agia em favor daquelas pessoas. Jesus tinha a capacidade especial de ver, de sentir, de acolher, de envolver-se com a dor do outro. E isso caracterizou o ministério de Jesus. E nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos simplesmente olhar, sentir, até sentimos, né? E dizemos: Jesus, misericórdia. Mas não passa disso. Compaixão requer de nós envolvimento. Compaixão requer de nós participação. Compaixão requer de nós solidariedade. Aquele que tem compaixão, aquele que se compadece, primeiro precisa deixar o egoísmo de lado.
Precisa parar de olhar para si mesmo e dizer: tá tão bom aqui. Irmãos, você sabe o que é você terminar um dia de trabalho, chegar na sua casa e você diz: meu Deus, eu estou precisando de um banho. Você sabe o que é um dia estar chovendo e você chegar na sua casa, tomar um banho quente, esquentar um café, se agasalhar, e eles estão nas ruas. Eles não têm para onde ir. Eles não têm para onde ir. Aquele que se compadece precisa deixar o egoísmo de lado. Precisa enxergar as multidões. Precisa deixar de olhar para o seu próprio umbigo e dizer: está tudo bem. Aquele que se compadece precisa ser movido pelo desejo de que os outros gozem do mesmo privilégio que nós temos. Nós somos privilegiados. Nós somos abençoados, somos. Nós temos mais do que nós precisamos, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos nos inquietar para que os outros também gozem deste mesmo privilégio. Aquele que se compadece tem que ter a disposição no coração de se sacrificar. Sacrificar algo. Sacrificar o conforto. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu não vou porque chega muito tarde. Chega mesmo. Mas sabe, meus irmãos, quando a gente vai para a festa, a gente não se preocupa na hora que vai voltar. Quando a gente está num grupo de amigos, vamos ver o dia raiar, está tão bom aqui. Mas nós precisamos entender que nada que façamos vai se comparar ao sacrifício que Cristo Jesus fez por nós. Nada vai se comparar àquilo que Jesus fez por nós. Aquele que se compadece tem que ter disposição de sacrificar o dinheiro. Sabe, meus irmãos, às vezes é tão difícil se envolver com um sopão. Irmãos, nós vamos fazer uma sopa. Poucos doam. Ou posso até dizer, os mesmos sempre doam. Mas sabe, meus irmãos, de repente, o nosso coração se move a quê? Eu quero uma roupa nova. No instante aparece dinheiro, dá um jeito, né? Empurra no cartão de crédito, faz alguma coisa, mas o dinheiro aparece. Porque o nosso coração não está naquilo. Aquele que se compadece deve estar disposto a abrir mão dos títulos. Sabe, meus irmãos, quando a gente vai às ruas, a gente encontra as pessoas literalmente sujas. Sujas, literalmente sujas. E nós paramos e muitas vezes o que elas querem é um abraço. E nós sentamos junto com elas e logo quando a gente sai, a gente até comenta entre nós: nossa, hoje está um mau cheiro terrível. Mas nós precisamos entender a necessidade das pessoas. Entender que aquela condição de miserabilidade não é a vontade de Deus para aquela vida. E somente o Evangelho de Cristo Jesus pode trazer esperança de mudança. Queridos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos na prática essa compaixão em ação. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Essas características que nós vemos, nós vamos ver então Jesus na prática. Abra aí comigo, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. A partir do versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-os as multidões, vieram à cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela
e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha a diferença da visão humana e a visão de Jesus. Que foi que os homens disseram: dispersa a multidão, Jesus, está ficando tarde, o comércio vai chegar, vai fechar, eles precisam comprar alguma coisa para comer. Talvez a gente olhe e diga: poxa, legítima essa preocupação. Mas olha a compaixão de Jesus. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dar-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus irmãos, quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, Deus faz milagre, Deus multiplica, Deus abençoa. E eu quero testemunhar para a glória de Deus: nunca nesses 5 anos deixamos de sair nas quartas-feiras dizendo: não tem dinheiro para comprar comida. Nunca faltou. Deus moveu os corações, Deus providenciou, Deus supriu, Deus multiplicou. E vou dizer, nunca vi um ministério tão abençoado. O caixinha do Novo Rumo nunca está zerado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus faz milagre. Quando dispomos no nosso coração, Deus abençoa, Deus faz milagres. Vamos ver outro exemplo então? Abra aí em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículos 40 até o 42. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, é exatamente essa expressão, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou curado. Meus irmãos, a história relata que ninguém se aproximava de um leproso. Que quando um leproso ia sair, alguém gritava: leproso! Todo mundo corria e se afastava. Jesus não. Jesus não deu somente um pão para o leproso. A Bíblia diz que Jesus tocou naquele homem. Jesus tocou naquele homem. Jesus quebrou todos os paradigmas. Jesus não teve preconceito. Jesus não teve medo. Jesus não teve nada. Jesus acolheu aquele homem, amou aquele homem, tocou aquele homem, curou aquele homem. Ele disse: quero, fica limpo. E imediatamente aquele homem ficou curado. Esse é o Jesus que nós proclamamos. Se nós nos dispusermos a fazer, Ele quer fazer. Ele continua querendo salvar, Ele continua querendo libertar, Ele continua amando, Ele continua nos chamando para fazer a sua obra. E o último exemplo que eu quero mostrar para vocês é em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Já estou terminando. Lucas capítulo 15. Veja aí nos versículos 1 e 2.
Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores. Quem foi que se aproximou? Publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja qual era a visão dos homens e qual era a visão de Jesus. Está acolhendo, está trazendo para perto. E Jesus começou a contar várias parábolas, até que ele chegou na parábola do filho pródigo. E aí eu quero que você olhe comigo a partir do versículo 20. A gente conhece a parábola do filho pródigo. E a partir do versículo 20, a gente sabe, né, a história de que o filho mais novo pediu a herança ao pai em vida e disse: eu vou me embora, eu quero a minha parte, que eu vou me embora. E ele gastou tudo, estragou tudo, e ele volta. E ele diz, né, que queria ser recebido pelo menos como um dos seus trabalhadores. E aí no versículo 20, diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Meus irmãos, mas a partir do versículo 26, a partir do versículo 25, olha a postura do filho mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou uns dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliá-lo. Meus irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ser esse irmão mais velho. Nós não podemos julgar as pessoas e dizer: este não merece ouvir do evangelho. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós somos parados, acreditem. Nós somos parados na rua e as pessoas dizem assim para a gente: parem com isso, por que vocês estão fazendo isso? Tem um ponto que a gente para ainda hoje, que é lá em Piedade. E lá tinha um vigilante da loja onde a gente parava, e normalmente ficavam vários moradores de rua. E quando a gente chegava, ele dizia: parem com isso. Falava brabo com a gente. E a gente já, ninguém responde, ninguém fala nada. A indignação de achar que as pessoas, escolher as pessoas e dizer: para esta não tem chance, esta está perdida. Mas foram escolhas que fizeram, cabe a Deus julgá-los. E é certo que o Pai está de braços abertos para recebê-los. E a Bíblia diz que há festa nos céus pela salvação de um arrependido, de um pecador arrependido. Que não sejamos, meus irmãos, nós, o filho mais velho, mas possamos desfrutar desta festa celestial, de proclamarmos o evangelho e vermos vidas sendo salvas para a glória do nosso Deus. E eu quero concluir, queridos, voltando lá no texto de Mateus capítulo 9, olhando para os versículos 37 e 38, para a gente finalizar. 37 e 38. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a seara. E aí a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o texto diz que Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Lá em João capítulo 20, versículo 21, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como Jesus se virou para os discípulos, dizendo que a seara é grande e são poucos os trabalhadores, Jesus está falando conosco. Nós sabemos disso. A seara é grande e são poucos os trabalhadores. Veja no versículo 38 que diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Jesus não disse assim: rogue para que mande pastores, rogue para que mande seminaristas, rogue para que mande missionários transculturais. Jesus disse: ore, rogue para que mande os trabalhadores. E os trabalhadores somos nós. Os trabalhadores é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este ide de Jesus é para mim e é para você. Nós não podemos ficar indiferentes a este ide de Jesus. Nós podemos nos dispor que sejamos nós a resposta desta oração. Podemos nos dispor em oração, lembrar de estarmos orando, estabelecer prioridade na nossa oração, estarmos envolvidos com missões através da oração. Podemos nos dispor em doação. Nós temos estudado sobre a mordomia, a importância de reconhecermos que tudo é de Deus, tudo foi Deus quem nos deu. E quando nós disponibilizamos, doamos aquilo que nós temos, nós estamos, na verdade, devolvendo aquilo que nós recebemos de Deus. E por fim, podemos nos dispor, dizendo: eu vou, pode contar comigo. E eu quero concluir, meus irmãos, com a aplicação prática, lendo com vocês no livro de Lucas, capítulo 10, que também é uma parábola muito conhecida, mas eu quero ler apenas o final. A parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 33, diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se de alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vai. Que você saia daqui nesta noite com esta palavra no seu coração. Vai e faz igual. Procede de igual modo. Se somos discípulos de Jesus, precisamos fazer igualmente como Jesus fez. Não adianta sentir. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem: ai, eu choro tanto, eu me emociono quando eu vejo. Não, não é suficiente. A compaixão de Jesus o moveu a fazer. E na sua palavra diz exatamente assim: vai e procede tu de igual modo. Amém? Curve a sua cabeça. Eu vou